E agora estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o prefeito de Cubatão, Ademar Oliveira. Bom dia, prefeito, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, uma oportunidade de grande valia para nós que ocupamos cargos públicos para prestarmos contas das nossas ações. Com certeza. E o senhor acabou vindo num dia aí de caos total, né? Hoje está um pouquinho melhor essa greve, mas a gente viu aí o problemão que foi criado desde segunda-feira. Como que a cidade de Cubatão reagiu a tudo isso, prefeito? Olha, nós tomamos medidas depois de montarmos um comitê gestor de crise. Por exemplo, optamos por ponto facultativo, né? Claro que não é o ideal, até porque o comércio, né, que vive é uma cidade pequena, gira em torno ali dos servidores públicos e o ponto facultativo acaba, de fato, prejudicando. Mas, por outro lado, nós temos que pensar efetivamente, né, na escassez dos recursos, né, nesses dias, por exemplo, como pouco combustível, alimentação. Nós optamos em canalizarmos todos esses recursos para o setor de urgência e emergência. Eu acho que vida, nesse momento, salvar vidas seria, na nossa visão, né, a visão de todos, mais importante. Então, optamos pelo ponto facultativo para convergirmos todos os esforços em mantermos o hospital, o pronto-socorro infantil, o pronto-socorro central, o SAMU, ou seja, toda a rede de urgência, né, e emergência em pleno funcionamento, 100% de funcionamento. E foram 3 dias de ponto facultativo em Cubatão, juntando com mais 2 dias do feriado, então, na verdade, a semana inteira aí acabou ficando sem alguns serviços, né, Sim, prefeito? acabou, obviamente, coincidentemente com o feriado de quinta, né, e o ponto facultativo de sexta, a semana sendo toda prejudicada por conta da conjuntura do momento. Tá, prefeito, eu queria comentar um pouquinho com o senhor sobre a greve por tempo indeterminado dos professores municipais lá de Cubatão, né? Como é que está essa situação? Eles estão pedindo ali um aumento de 5%, o senhor teria oferecido 2%. Como que está hoje essa situação da greve dos professores? O que é mais importante frisar é que é uma greve ideológica. Se você pegar, nós pegamos a cidade de Cubatão com água, luz cortada, hospital fechado, empresa pública falida, um caos generalizado. Para você ter uma ideia, o governo anterior sequer deu reajuste inflacionário dos últimos 3 anos. E nunca se fez um movimento desse tipo. Então, logo, eu não tenho nenhuma dúvida que é uma greve meramente ideológica, porque no espaço de tempo curto, de 1 ano e meio, né, para você ter uma ideia, o Vale Refeição, né, ele nunca teve um aumento real desde 1989. Nós dobramos, né, saltamos de 15 para 30 reais. A cesta básica, né, que na reforma nós colocamos um teto para quem ganha até R$8.000. Claro que naquele momento ainda não tínhamos um cenário da conjuntura econômica, mas nós podemos devolver agora, nesse momento, uma cesta básica de R$400. Mesmo o servidor, né, que queria em mantimentos, hoje ele opta pela cesta de R$400, que supre o valor da melhor cesta da região. Do estado de São Paulo, né? Então, assim, não tenho nenhuma dúvida que em 1 ano e meio nós demos a correção inflacionária em 3,85, salvo engano, e esse ano a inflação ficou em 1,55 e nós demos de 2%. Então, além da correção inflacionária, você tem aí 0,45 como aumento real, sem contar o reajuste no Vale Refeição e na cesta básica. E também, né, para você ter uma ideia, férias desde 2015 não se pagava. Pagamos férias de 2015, 2016, 13º que não se pagou no governo anterior, nós também pagamos, férias 17, 18. Estamos em dias, não só com servidores da ativa, também como servidores aposentados. Então, não existe razão de fato, né? Nós temos conversado com o sindicato, você tem um grupo, né? Uma greve que teve uma adesão real, né? Você tem um grupo por questões ideológicas, de esquerda, que defende escola sem partido, aquelas discussões ideológicas que não se comporta, né? Não tem nenhuma correlação. Então, nada vai ser mudado por parte da prefeitura? Não, vai manter porque os 2%. A questão ideológica nós vamos discutir agora no judiciário, né? Como ontem o STF se manifestou em relação à greve da Petrobras. Acho que basicamente essa questão deva ir para o judiciário. Nós lamentamos muito, né, que quem sofre por questões ideológicas, nossas crianças acabam sendo afetadas por meia dúzia de pessoas descomprometidas com a cidade de Cubatão. Prefeito, eu queria que falasse um pouquinho sobre o Hospital Municipal da cidade, que agora foi reaberto aí depois de mais de 1 ano fechado, né? Qual a importância de ter esse equipamento aberto à população? Olha, nós pegamos o hospital, quando nós entramos, eles nos entregaram o hospital fechado. Aliás, 6 meses antes de nós entrarmos, o hospital já estava fechado. Mantinha 500 pessoas recebendo a folha líquida em casa.
nós optamos pelo fechamento naquele momento, né, o pagamento efetivo, né, de todos os servidores, de todos os colaboradores, para pensarmos numa alternativa sustentável de reabertura. E nós buscamos essa alternativa, essa alternativa foi consolidada, né, com a reabertura. Hoje é uma empresa séria que gera o Hospital de Cubatão, nós pedimos 9 milhões de investimento. Para você ter uma ideia, até os cabos dos elevadores tinham sido furtados. Nossa, então o hospital gente, estava demais. sucateado em todos os sentidos, parte física, de software, não tinha estrutura. Então, esse lapso de tempo que ficou fechado foi realmente para pensarmos numa alternativa e me orgulha muito. Hoje nós vemos o hospital, esse gigante, né, que outrora estava abandonado, em pleno funcionamento, salvando vidas. Sim. São mais de 400 crianças que nasceram e nós atendemos não só os nossos cidadãos e cidadãs cubatenses, como boa parte também da área continental em São Vicente. Então, isso nos orgulha, né? Claro que a saúde é metropolitana, o sistema é único e nos orgulhamos muito, não servir só a nossa cidade, como boa parte aí das cidades vizinhas também. Ainda falando um pouquinho mais de saúde, Cubatão vai receber agora uma faculdade de medicina, né? E isso vai acabar trazendo também um pronto-socorro para a cidade, é isso, prefeito? Com a faculdade de medicina, você melhora todos os índices, né? Porque você alavanca todo o sistema único de saúde, né? Porque você tem os residentes que acabam colaborando, né, com as unidades básicas de saúde, com pronto-socorro e também com o hospital. Mas não só a faculdade de medicina, que foi uma grande conquista do nosso governo, mas também a consolidação de serviços que outrora se fazia ou em São Paulo, subindo a serra, ou então aqui no Guilherme Álvaro. E agora vai passar a ter de oncologia, câmara hiperbárica e hemodiálise. Para você ter uma ideia, as pessoas que passam pelo tratamento de hemodiálise, elas acabam perdendo de 2 a 3 quilos, né? Ficam totalmente debilitadas, né? São transportadas, porque esses serviços pelo SUS só são oferecidos na região ou em São Paulo, né? Então, se nós termos esse serviço sendo prestado em Cubatão, é um grande orgulho, é uma grande marca do nosso governo. Ficamos muito felizes, né, com essa atuação. E o serviço de oncologia, né? Para você entender, a quimioterapia, a radioterapia, é outro sistema também de saúde, que é mecanismo de saúde de tratamento, que debilitem muito as pessoas. E nós teremos, em um espaço de tempo curto, ainda esse ano, esses serviços implantados e sendo oferecidos, não só para os nossos cidadãos e cidadãs cubatenses, mas para toda a região. Aliás, Cubatão, eu não tenho nenhuma dúvida que terá o maior complexo de saúde pública da região e um dos maiores do estado de São Paulo. Porque nós teremos oncologia, hemodiálise, faculdade de medicina, pronto-socorro central, policlínica e o pronto-socorro infantil. Todos esses serviços no raio ali de aproximadamente de 200 a 300 metros de locomoção. Eu diria que seria o verdadeiro poupa-tempo da saúde da região. Prefeito, ali onde funcionava o Teatro Municipal, que está desativado, a gente passa ali e vê que está bem degradada a situação. Vai ser aproveitado para algum desses equipamentos de saúde? Sim. Aliás, aquele teatro, ele representa um símbolo de retrocesso para a cidade, porque são 30 anos de abandono. O cidadão passa por ali e se sente ofendido. Não, né? dá Afinal, pena, né? Dá porque pena foi dinheiro ver aquilo, público que ergueu aquele monstro de concreto, né? E, infelizmente, há 30 anos não se dava... E um espaço enorme que pode ser aproveitado, inclusive, para a área da saúde, né? Tanto que nós estamos fazendo hoje todo o processo de adaptação, as obras iniciaram, estão a todo vapor. Ali vai ser o quê? Aquele teatro, ele será feito adaptações do ponto de vista da engenharia e será recepcionado ali os serviços de oncologia, hemodiálise e câmara hiperbárica. Que bom, então, uma boa notícia, então. Um símbolo, outrora, que já foi um símbolo negativo, né, de corrupção, será um símbolo no nosso governo de salvar vidas. Prefeito, eu não poderia deixar de abordar com o senhor uma situação que aconteceu e que acabou gerando uma comoção aí geral de todos, que foi uma agressão de um servidor público na porta da prefeitura e ocorrida por outro servidor. A gente tem aí até imagens que foram veiculadas na época e não se fala mais nessa situação. Como que ficou essa situação do servidor público Hamilton Barbosa Ferreira, que foi espancado em frente à prefeitura por um outro servidor? Bom, inicialmente, vale ressaltar que carinhosamente, como nós o chamamos de Caixote, né? Meu amigo de infância, né? Vizinhos, nós somos criados na mesma rua, né? Então tem um laço com toda a sua família. Nós lamentamos muito, né? E é uma postura repudiada por todos nós, né? Nós repudiamos qualquer ato de violência, ainda mais na atual conjuntura. O que nos coube na condição de prefeito, né, no exercício do cargo, tomamos todas as medidas, né, que está ao alcance do ponto de vista administrativo, foram feitas. Nós exoneramos de imediato, né, todos aqueles que tinham cargos
de confiança e o servidor de carreira foi afastado e está respondendo o processo administrativo. Os de livre provimento nos cabe a prerrogativa de exonerá-los sem processo administrativo para apurar a responsabilidade. Já o servidor de carreira é prerrogativa, né, do exercício da sua função responder o processo administrativo, lhe dando o direito da ampla defesa e o contraditório. Isso tem que ser feito com responsabilidade para que depois eles não recorram ao judiciário e o judiciário os reintegre e ainda causando um dano enorme aos cofres públicos. Então, tem uma comissão específica apurando todos os fatos e tão logo tem o resultado, obviamente, se tornará público e vocês terão ciência da punição sugerida para o servidor de carreira. Tá certo, prefeito. E no começo desse mês, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Cubatão na Operação Prato Feito. O que a Prefeitura tem a dizer sobre isso? Olha, lembrando que todos os contratos, né, que a Polícia Federal está investigando são os contratos do exercício do ano de 2012 ao ano de 2016. Não tem nenhuma correlação com o nosso governo. Tanto que os processos que foram levados são todos contratos originais até 2016. De todos os processos que estão sendo investigados, a Prefeitura de Cubatão não tem nenhuma correlação, até porque a Prefeitura não comprou kit escolar nem no ano de 2015, nem no ano de 2017 e nem no ano de 2018. Não comprou uniforme escolar e não comprou nenhum material didático, que são os objetos efetivos dessa operação. Assim também... Não comprou porque tinha estoque ou as crianças ficaram sem receber? Não comprou porque não tinha recurso, né? Não tinha recursos e nós entendemos que o uniforme escolar, por exemplo, não é um fator essencial para o absenteísmo escolar. Nós priorizamos na alimentação das crianças. Por exemplo, nós passamos a oferecer café da manhã, almoço com carne, hortifruti granjeiros, tudo que determina o serviço de nutrição. E a compra do uniforme escolar, nós tínhamos ainda estoque 5.000 uniformes, nós distribuímos, né? E agora nós optamos por um modelo de cooperativa, onde a gente possa ir até a escola, tirar as medidas específicas. Porque essas compras, no macro, a criança que tem, por exemplo, problema de crescimento, então nunca casava. Então eram distribuídos... Problema não, solução, né, prefeito? O crescimento é a solução. Eu diria o problema de crescimento que diga acaba perdendo o uniforme. Isso, e acabava assim perdendo, né, o uniforme. Então, às vezes, era muito comum você ver os pais utilizando. Então, teria que fazer por isso que a entrega é anual, né, medidas específicas. Então, nós optamos em não comprar pela atual conjuntura, né, que analisamos energia para, por exemplo, optar por uma boa alimentação, e os kits escolares também tinham uma boa parte em estoque. E, obviamente, para o ano que vem, nós já estamos planejando em fazer grande compra. Estou mencionando isso, que o objeto efetivo da operação era justamente, né, o superfaturamento em licitações de compras de kits escolares, material didático, uniformes e merenda. Também. Então, no caso da merenda, a empresa que efetivamente presta esse serviço para Cubatão foi num contrato emergencial, porque quem executava esse serviço era a empresa pública Cursan. Com o fim das atividades, nós tivemos que contratar emergencialmente. Foi a empresa Chefe Grill, que já fornecia, né, para todos os presídios do estado de São Paulo, tendo sido atestado, né, pelo Tribunal de Contas, então nós optamos em contratá-la emergencialmente. A empresa Chefe Grill não tem nenhuma correlação com as empresas investigadas da Polícia Federal. Entendi. Então não tem nenhuma correlação, né? A operação foi feita para investigar os contratos até 2016. Tá certo, prefeito. Conversei com o prefeito de Cubatão, Ademar Oliveira. Muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.